Olá, bem-vindo! Hoje é o Papo de Gestor. Você sabe qual é a alíquota do imposto do Simples Nacional que você paga aí na sua empresa? Será que você está usando a alíquota correta para determinar o teu preço de venda? Ou seja, isso é difícil saber porque do Simples Nacional muda todo mês. Então, se você pegou essa alíquota o mês passado, faturou, esse mês é diferente. É hoje que nós vamos descobrir aqui como chegar nessa alíquota para você trabalhar com o percentual correto aí dentro da sua empresa. Estou recebendo aqui com prazer o Claudemir. Claudemir, ele trabalha como contador, administrador de empresa, especialista em treinamentos de clientes, tributação avançada. Claudemir, tem mais alguma coisa aqui que você... Olha que lista, hein? Tem mais algumas coisinhas aí, né, Matheus? O cabelo branco não deixa mentir, né? Tem bastante coisa que a gente vai mexendo aí para atender todo mundo, né? Faz tempo que está na estrada, né, Claudemir? Faz. Bom, Claudemir, o que está acontecendo? Eu sei, eu já passei por isso, de toda vez que eu vou definir um valor de venda, eu preciso saber qual é o percentual do imposto que eu tenho que calcular. Então eu comprei uma mercadoria, vou revender ela, mas qual é o imposto que eu vou colocar? E aí eu lembro que eu recorria muito a você, eu ligava lá, Claudemir, me ajuda aqui, que olha, eu tenho isso, como é que é mesmo? Sei que eu fiz, agora já faturou, passou 3, 4 meses, qual que é a alíquota novamente? E aí, pegando tudo isso que você foi me passando, me orientou aqui com relação aos anexos, montei uma planilha, validei ela com você e hoje você está aqui comigo para apresentar ela para os nossos espectadores aí. É isso aí, Matheus. Aí é a dificuldade que basicamente todo mundo tem aí, né, na apuração de custos, é o tributo. Quanto é que eu estou pagando de tributo em cima da minha mercadoria, né? E mesmo quem é optante pelo Simples Nacional tem essa dificuldade, porque pode ser que esteja calculando de forma errada ou esteja classificando o produto de forma errada também, né? Tem isso também. Você falou um item interessante, quem é optante pelo Simples Nacional, né? E o que é interessante saber é que existem regimes tributários diferentes, né, Claudemir? Você pode falar um pouquinho quais são eles aí para a gente poder deixar esclarecido aqui e identificar qual é a característica, principalmente do Simples Nacional? Sim, o Simples Nacional é um regime simplificado de tributação, o próprio nome diz, né? Tem uma faixa ali antes, aí dentro do Simples Nacional também, que são as MEIs, né? Que são só para microempreendedores individuais, que fogem um pouquinho da característica, que é mais para profissionais liberais de entrada, né? Que não tem funcionários e tudo mais, ou tem um funcionário apenas. E depois entra o Simples Nacional. Depois do Simples a gente tem o regime normal, né? Que aí a gente subdivide aí em No lucro lucro presumido? presumido e lucro real, né? Para apuração de impostos. Então tem toda essa parafernália aí de tributação e cada um é uma alíquota, é um imposto diferente e a gente se perde muitas vezes ali no meio, né? Bom, eu como empresário sei que a minha empresa está no Simples Nacional, então nós vamos focar esse vídeo hoje aqui, esse trabalho em cima do Simples Nacional. Depois, se você aí for também de outro regime tributário e quiser deixar nos comentários aí, a gente faz outras atividades aqui para esclarecer também, de acordo com a nossa disponibilidade de conteúdo aqui que a gente tiver para passar. Fazemos com o maior prazer. Bom, no Simples Nacional, Claudemir, eu sei assim, no Brasil tem um monte de imposto, né? A gente o que mais faz aqui é pagar imposto. Então, aí eu sei que tem o ICMS, e é estadual, aí tem o IPI federal, e depois tem as outras alíquotas de COFINS e tal. O Simples pegou e empacotou tudo isso. Não é que a gente não paga, né? Esses impostos aí. Quer dizer que ele fez um enlatado com todos eles, inclusive o imposto de renda, e gera uma alíquota só para, teoricamente, deixar simples, é isso? Isso, na verdade, é exatamente isso que você falou. Na verdade, o Simples uniu todos eles numa única guia de pagamento, né? Dentro dessa guia de pagamento está incluído todos esses impostos, né? O PIS, COFINS, a contribuição social, o imposto de renda, também o IPI e o ICMS e o ISS também no caso de serviços, né? Então, o que a gente tem que entender é que o regime tributário, né, a carga tributária brasileira, né, é subdividida em 3 esferas, né? Tem o imposto que é municipal, que no caso é o ISS, o estadual, que é o ICMS, e os outros que são a esfera federal, né? Então,
tem bastante coisa aí que o governo simplesmente reuniu e fez desse bolo, desse percentual total, uma subdivisão entre esses impostos, né? Então, na verdade, a guia é única, só que ela subdivide esses impostos em várias pequenas porções, né? Eu vou compartilhar aqui como que é a minha empresa, a minha experiência, e você vai, se eu estiver fazendo alguma coisa errada também, você me avisa, Vamos viu? lá. Então eu trabalho, eu sou microempresa, né? E tenho lá, faturo mercadoria e faturo também serviço. Então eu tenho duas atividades fins. Então outros exemplos aí, por exemplo, você tem uma oficina de motores, você cobra o serviço de retificar motor talvez e a peça. Se você faz uma determinada instalação, então você tem a mão de obra que você instalou, mas você tem a mercadoria que você utilizou lá, que quando ela tem um valor alto, normalmente você vende, né? Você tem uma empresa, uma oficina que troca pneu de carro, a mão de obra de fazer o alinhamento e balanceamento é serviço. Já a pastilha de freio, o pneu, o amortecedor são peças, né? Então isso são separados dentro do Simples Nacional. E para mim, eu sei que eu tenho lá alguns anexos, né, do Simples Nacional, e eu trabalho em determinado anexo quando eu estou faturando uma mercadoria e em outro anexo quando eu estou vendendo o serviço, prestando o serviço. Então, Claudemir, comenta pra gente um pouquinho o que são esses anexos aí, depois a gente tiver jeito de fazer um gancho já nas faixas de tributação ali. Legal. Os anexos são subdivididos por ramo de atividade e também por essa característica de venda, indústria ou comércio ou serviços, né, na verdade. Então, dentro desses ramos de atividade aí, existem algumas categorias que são subdivididas e elas se encaixam em cada uma dessas tabelas, desses anexos, né? Então, dependendo da finalidade da sua empresa, né, do KNAI da sua empresa, que você se encaixa num desses anexos, né, numa dessas tabelas. Cada um tem uns valores bem diferentes, né, Matheus? Bom, é importante que você ouça isso daqui, pegue para a sua realidade e comece a fazer consultas. Então, você vai se apoiar também na sua contabilidade e observar bem o jeito que está cadastrado, por exemplo, a sua empresa na Receita Federal. Então, se você for lá em comprovante de inscrição do CNPJ, colocar o seu CNPJ, ali dentro vai listar quais são os KNAIs que você está habilitado a trabalhar. E cada KNAI deste, existe uma legislação que indica em qual desses anexos que você vai trabalhar. Então, como o Claudemir estava dizendo, nós temos o anexo 1 lá, que é do comércio, e depois já o anexo 2 é de quem é indústria, né? Ou seja, aquele que compra uma matéria-prima, beneficia ela, industrializa e vende isso como um produto acabado. E depois os outros anexos, anexo 3, 4 e 5, são os anexos de serviço, e o anexos 4 e 5 são os de serviços especializados, né? Que é aí, por exemplo, o meu caso, de parte de tecnologia, é um serviço especializado, e vai entrar ainda um outro caso, que é o fator R daqui a pouco, né? Tem mais essa letrinha aí, né? A gente brinca que tem uma sopa de letrinhas aí, né? Pra gente brincar bastante. Cada imposto com uma sigla diferente e mais esse fator R que a gente vai falar daqui a pouquinho, que influencia inclusive no valor a pagar do Simples, né? Tem influência direta aí na prestação de serviços. Pessoal, para vocês entenderem o quão é importante esse papo que a gente está fazendo aqui, nós aqui da empresa que estávamos trabalhando, você entra no automático muitas vezes, embora a gente também seja da área de gestão e tecnologia, mas você faz inúmeras coisas. E aí você treina uma determinada equipe, um determinado funcionário para fazer um trabalho. E aí ele vai lá, vai fazer a fatura, só que tudo na tributação tem um quê de interpretação. Aonde que você coloca tal coisa, o que é mercadoria, o que é serviço. Então vamos citar um caso. Nós aqui, só de rever qual é a característica tributária de cada atividade que a gente realiza, conseguimos reduzir o valor do imposto. Nada de sonegação, tudo dentro da lei, a única coisa é interpretando. Vou te dar um exemplo. Citei sobre o caso de retífica de motores.
Então, se você tem ali um motor elétrico, vamos pegar uma parte mais fácil. Você tem um motor elétrico, vai rebobinar ele, levou lá, olha, são um motor de 2 HPs para rebobinar ele e tal, fica R$2.000. Legal, se você emitir a nota fiscal de serviço com R$2.000, você vai estar numa alíquota maior, pagando o valor que é básico do Simples mais o imposto do serviço. Só que normalmente você utiliza lá o fio de cobre, um ímã, uma tomada, um outro determinado equipamento que você vai substituir. Como se fosse o caso também da empresa que troca o pneu de carro, né? Ele faz a mão de obra de alinhamento e balanceamento, só que se ele vender tudo, você chega lá e fala assim, olha, quanto que fica para trocar o meu pneu? Ah, R$2.000. Se ele colocar esses R$2.000 na nota de serviço, ele vai pagar um imposto muito maior do que o que ele deveria. Por quê? O correto é, pega o pneu, coloca na nota de mercadoria. Pega o serviço, coloca na nota de serviço. No caso da empresa que vai fazer o rebobinamento do motor, ele vai colocar a mão de obra dele na nota fiscal de serviço e as peças que ele utilizou na nota de mercadoria. Então, por exemplo, aí, se tivesse R$800 de peça nessa fatura, ele teria uma economia significativa de imposto, né, Claudemir? Então, esse truque aí é o que você deve avaliar dentro da sua empresa, principalmente se você está faturando algum item que teria uma alíquota menor se fosse classificado de forma correta. Exatamente. É sempre bom lembrar, né, Matheus? A carga tributária de serviços é bem maior do que a carga tributária de mercadorias. Então, tem que prestar bem atenção na classificação desses itens, tá? Bom, gente, olha, de simples não tem nada, né? De simples tem um nome só, né? Por quê? Além de todas essas características aqui que nós dissemos aqui sobre qual é o produto, o anexo, tal, ainda você vai ter as faixas tributárias, que é mais ou menos assim, olha, quem é pequenininho está numa faixa. Depois você faturou um tanto, mudou para outra faixa. E em cada faixa você tem um percentual de imposto. Por isso que você sempre tem dificuldade de falar assim, qual é o imposto que eu pago da mercadoria ou do serviço, e o teu contador tem que calcular, ele vai falar, tem que fechar o mês, espera aí e tal. E não é simples, tá? Na realidade envolve uma série de parâmetros e outra. Ele não é o parâmetro desse mês, ele olha os últimos 12 meses, né, Claudemir? Exatamente. Não sei se você consegue mostrar já a planilha, Matheus, mas ali tem as faixas de faturamento, né? Essa faixa de faturamento é relativa ao período dos últimos 12 meses fechados, né? Então, se eu estou trabalhando agora no mês de outubro, né, então eu tenho o mês de setembro fechado, de outubro do ano passado até setembro deste ano, entra no cálculo do tributo desse mês agora. Na partir do mês que vem eu fechei um novo mês, então eu removo o último mês do ano passado e incluo um novo mês deste ano na conta. Então é a somatória do faturamento destes últimos 12 meses fechados, tá? Faturamento, então, vale lembrar também a questão do faturamento, né? Não é toda nota que eu emito que é considerada como faturamento. Seriam minhas vendas, né, mais os meus serviços, menos as devoluções também, né? Basicamente é isso. Tem outras coisinhas aí no meio, mas a conta principal, o grosso, é venda mais os serviços, menos o que eu tive de devolução. Bom, isso aí o Claudemir já me explicou aqui. Então, você quando emite a tua nota fiscal de mercadoria, lá tem um carinha chamado CFOP. E nesse CFOP identifica se ele é uma operação de vendas, se ele é uma operação de remessa, se ele é uma operação de retorno, se ele é uma operação de devolução. E ainda tem a nota fiscal que quando você vendeu uma mercadoria, por exemplo, para uma outra empresa, ela emite contra você uma nota fiscal de retorno no caso de uma devolução, né? No caso, uma nota de devolução, melhor dizendo. Então, o que eu entendi é que a gente apura quais são os CFOPs que a gente faz de faturamento e deduz aqueles que são aplicáveis com relação, por exemplo, à devolução. Exatamente, é isso aí. Aí a gente vai chegar no faturamento do mês e é somado os últimos 12 meses para entrar numa dessas faixas
para cálculo de imposto. Legal, agora eu vou pedir para o Felipe dar a mão para a gente aqui, colocar na tela a planilha. O que aconteceu, pessoal? Como vocês viram, são N possibilidades. Então nós pegamos, transformamos tudo isso numa planilha e, com base na planilha, a gente lança os valores do faturamento e ela vai dar um percentual para a gente. Todo esse trabalho é feito sobre uma legislação. Então existe uma legislação específica, né? Eu deixei aqui, deixo também no texto daqui do comentário do vídeo, qual é o link para você entrar lá no planalto.gov.br, onde vai falar sobre o Simples Nacional. Então ele vai descrever toda a legislação e, além de descrever a legislação, ele vai falar também as características dos anexos. Como vocês estão vendo a planilha aqui, eu separei aqui embaixo e criei abinhas, uma para cada anexo. Eu vou passar com elas e aí a gente vai fazendo alguns comentários aqui. Olha só, então o primeiro anexo são empresas de comércio, lojas em geral ou revenda, né? Aquele que não transforma a mercadoria. Então, ou seja, eu compro e vendo. Esse normalmente é empresa de comércio. Correto, Claudemir? Correto. Esse aí ele não tem a tributação do IPI. Essa é a diferença da próxima que você vai mostrar aí agora, né? Perfeito. Aí nós vamos para o anexo 2, que fala sobre indústria. Como que você vai saber se você tem mercadoria do anexo 2 ou não para trabalhar? Por exemplo, se você tem um KNAI de indústria na sua empresa, então você pode comprar uma mercadoria, beneficiar e vender ela como outra. Vamos pegar uma fábrica de móveis, por exemplo. Ela compra a madeira ou ela compra o MDF, mas ela não vende MDF, ela vende um móvel, um armário, uma caixa, ou o que for que ela fabricou com aquilo. Então ela comprou um item e vai vender outro. Quem dá isso é o KNAI de indústria, né, Claudemir? E aí o KNAI de indústria é diversificado de acordo com o ramo também ali, né? Sim, exatamente. Ali dentro tem várias finalidades aí das indústrias também para a gente verificar em qual a gente vai se encaixar. Isso, eu estou mostrando agora na tela aqui também a legislação que vai mostrar essa característica do anexo 2. E é importante dizer, se vocês notaram aqui nas planilhas, tanto do anexo 1 como do anexo 2 e principalmente aqui na legislação, é que o Simples Nacional, ele divide a alíquota de imposto por essas faixas aqui, né? Então você vai começou a empresa, você está numa faixa menor e paga uma alíquota menor, tá vendo? Uma alíquota base, tá? Menor, e aí ela vai aumentando conforme o teu faturamento. E isso eu transcrevi tudo aqui dentro porque nós criamos esse mecanismo para que fique automático. Então você lança o valor e aí o sistema vai determinar automaticamente em que faixa você está. O Claudemir me chamou muito a atenção aqui na última faixa, onde ele diz aqui, olha, por exemplo, olha, Matheus, você note que dentro das alíquotas você vai ver os impostos ali, né? Então você tem aquele imposto de renda, aí você tem as contribuições, o PIS, o IPI e o ICMS. E note que a última faixa, a faixa 6 aqui no caso, não tem o ICMS. Explica aí, Claudemir, o porquê que não tem o ICMS nesse caso. Como eu te disse no começo, Matheus, a gente tem a questão de diferentes leis e diferentes esferas, né? Então, o ICMS é um imposto estadual. Já o Simples, como um todo, é um imposto federal, né? É uma junção de impostos da parte federal. Então, o governo federal instituiu faixas de 1 a 6, e o governo do estado diz que não, olha, na faixa 6 já não está mais no Simples para mim. Eu quero que a partir da faixa 6, o contribuinte, mesmo sendo do Simples Nacional, comece a apurar o ICMS. Ou seja, nós temos uma cláusula ali dentro do Simples, na parte estadual, que chama-se excesso de sublimite. Ou seja, estourei o Simples na parte estadual e vou começar a apurar o ICMS à parte. O resto dos tributos continuam no Simples Nacional. Só o ICMS é separado dessa conta e é apurado separado. No caso, os restos dos tributos
Continua no Simples. Inclui o IPI e tal, o ISS também lá. Isso, continua no Simples. Então aí é uma fase de transição da empresa, né, já para se preparar para sair do regime do Simples e ir para o regime normal. Ah, tem isso também, né? Então, se você chegar ao teto do Simples, você perde o direito de ficar no Simples. Exato. E vai para o regime normal. E o problema disso daí é que você tem um custo administrativo maior, porque aí você tem que apurar os créditos, né, de imposto, tem uma série de coisas disso que a gente teria que abrir em N vídeos para falar, né? Exatamente. Você imagina o seguinte, a gente está trabalhando com uma alíquota única, um imposto, né, uma guia única de imposto no Simples, né? Se eu passar para o regime normal, cada um desses impostos que estão aí na planilha, né, vão ter uma guia separada. Ou seja, eu vou pagar o IPI separado, o ICMS separado, tudo separado. E eu tenho que apurar de forma separada, individual, cada imposto desse. Então, o trabalho administrativo, o trabalho fiscal para apurar isso é bem maior, né? Então, à medida que o Simples tem essa vantagem de estar tudo numa guia só, o regime normal já a apuração é diferente e é por tipo de imposto. Entendi. Então a gente pode entender que o Simples, na realidade, é a guia que você vai pagar lá, né? Que inclusive o nome dessa guia é DAS, né? DAS, isso, o documento de arrecadação do Simples. Perfeito. Então agora revisando aqui para vocês, nós tivemos o anexo 1, que são para as lojas em gerais, o anexo 2, que são as indústrias, aquelas que fazem a transformação de uma matéria-prima em um produto acabado, e aí a gente entra no anexo 3, 4 e 5, que todos são sobre serviços, né? A regra é praticamente a mesma, eu tenho faixas, ali dentro estão os impostos, né? A característica e a diferença principal desses anexos é com relação ao seguinte: cada tipo de atividade de serviço te credencia a um anexo. O anexo 3 é aquele que tem alíquotas menores. Já o anexo 4, então, por exemplo, no anexo 3 você vai ter lá empresas de instalação, de reparo, manutenção, de repente, olha, eu coloquei aqui vários, agência de viagem, escritório de contabilidade, academia. Então, se você tem uma academia e faz o serviço, a nota fiscal que você emitir vai estar aqui no anexo 3. Você tem um laboratório, fez um exame clínico, está no anexo 3. Só que, e se você for uma empresa de obras, de vigilância, se você for uma advocacia e vai emitir uma nota fiscal de serviço, então aí você já saiu do anexo 3 e foi para o anexo 4. Note, eu vou passar aqui na tela agora, que as alíquotas mudam significativamente de uma para outra, né? Então vou deixar com detalhe depois os links para vocês observarem, né? Mas a alíquota no anexo 3 e no anexo 4 são diferentes. E quando você chegar ainda no anexo 5, que no caso é o meu anexo, porque a área de tecnologia está no anexo 5, as alíquotas começam, então olha só, olha a diferença. A alíquota da faixa 1 de R$180 mil no anexo 3 começa pagando 6%. Já no anexo 5 começa pagando 15,5%. Então perceba a diferença gritante entre dois anexos somente de acordo com o serviço. Ou seja, uma empresa que tem ali um laboratório, ele faz um exame clínico ou uma bateria de exames, R$1.000, ele vai pagar 6% em cima disso. Se eu desenvolver um software e faturar ele com a nota fiscal de serviço, os R$1.000 eu vou pagar 15,5%. Pelo mesmo valor de faturamento eu pago alíquotas diferentes. Correto, Claudemir? Interpretei correto, né? Correto, é isso mesmo. Tem um fatorzinho aí que a gente vai citar agora, né? Exatamente. Aí chega, agora eu vou pedir para o Felipe novamente voltar aqui para a planilha, chega no nosso tal do fator R. Pessoal, nessa questão aqui, então, o que vocês vão ter que entender? Vocês precisam apurar o faturamento dos últimos 12 meses. Pensem assim, olha, eu tenho que pegar todos aqueles CFOPs que são de venda e somar ele. E todas as notas fiscais de serviço. Eu somo. Isso me dá o faturamento do mês. Eu somo isso dos últimos 12 meses, então eu tenho o acumulado dos últimos 12 meses. Se vocês observarem a planilha, eu deixei um campinho, um quadradinho azul, e nós vamos colocar o faturamento aqui dentro. Por quê? Com base neste faturamento é que nós vamos identificar em qual faixa que nós estamos.
Então eu joguei um exemplo aqui hipotético de 650 mil reais. Com os 650 mil reais, eu me credencio a faixa 3 do imposto, ok? Agora, se eu jogasse um faturamento acumulado de 100 mil reais, ele iria automaticamente para a faixa 1 de imposto e eu iria pagar uma alíquota menor de tributação, correto? Bom, fiz isso, tenho o faturamento. Agora vamos chegar a esse tal do fator R. Claudemir, me corrija se eu falar errado. Então, na realidade, o que o governo está falando é o seguinte, olha, eu entendo que os outros anexos pagam valores, você paga uma alíquota maior. Agora, se dentro das suas despesas ali, do que você paga, a mão de obra corresponder a um determinado percentual, eu vou te dar um abatimento disso, porque você emprega muita gente, emprega a maior parte do seu valor é para remunerar outras pessoas, funcionários, então eu vou fazer um abatimento do valor do teu imposto aqui, do percentual, correto, Claudemir? Correto, é um benefício que o governo criou, instituiu aí, para beneficiar justamente os ramos que mais empregam. Então, quanto maior a relação de despesa com folha de pagamento e encargos sociais em relação ao seu faturamento, mais benefício você tem, ou seja, mais desconto. Então, para uma empresa que emprega bastante, ele tem mais descontos nessas alíquotas, né? Para isso que serve o fator R. Quando eu tenho uma carga tributária grande e emprego pouco, eu vou pagar mais. Então, como exemplo, o que você vai fazer? Você vai pegar também e apurar isso dos últimos 12 meses, porque não é o que você emprega hoje, não é não é o total de mão de obra ou de quanto corresponde à tua folha de pagamento hoje, mas sim dos últimos 12 meses também. Então você vai pegar o faturamento dos últimos 12 meses e a folha de pagamento dos últimos 12 meses ali, né? O total que você gastou para poder chegar no fator R. E o fator R nada mais é do que você pegar o quanto que essa folha de pagamento corresponde ao teu percentual, corresponde ao teu faturamento. E aí ele vai dar uma alíquota ali, vai dar um valor que vai te credenciar a mais ou menos tributos ali. Isso é uma coisa interessante, Matheus, eu vou voltar a citar. Não somente o que você paga de salário, mas de encargos também, tá? Todos os encargos trabalhistas também estão incluídos aí nessa conta. Então, nos últimos 12 meses, o gasto com folha e encargos, salários e encargos. Perfeito. Então aí nós entendemos o cenário aqui, né? Na prática vai ficar simples, porque uma vez que você apurou o teu faturamento dos últimos 12 meses, depois mês a mês é só você ir atualizando ele. A mesma coisa para a folha de pagamento, né? Fica tranquilo, após o primeiro momento é complexo, mas o contador vai ter essa informação também. E aí você vai separar em anexos. Essa separação de anexo é a sua interpretação, como eu disse lá. Então, se você emitiu a nota fiscal de refazer o motor elétrico lá com R$2.000, nota fiscal de serviço, você vai colocar no anexo 3 os R$2.000. Agora, se você desses R$2.000, R$1.200 é serviço e R$800 são peças, então você vai colocar no anexo 1 as peças e no anexo 3 o serviço. E aí você vai ter alíquotas diferentes. Pensando nisso, na hora que o Claudemir me explicou, o que eu coloquei na planilha aqui? Eu deixei os campos separados. Então você vai lançar aqui em cada um desses campos o valor. Então, por exemplo, hipoteticamente, eu joguei aqui um valor de R$25.804 e 28.155,25 no serviço. Então aqui seria mais ou menos o seguinte: de peça eu vendi R$25.804 e de serviço eu fiz 28.155,25 centavos. Então essa característica aqui é o que vai ser calculada no imposto. Agora, como é que eu vou chegar na alíquota do Simples Nacional efetivamente? Então o primeiro passo é esse faturamento que você tem, fala em qual faixa que você está. Então você tem lá, olha, para cada anexo tem as faixas. Então você tem que vir aqui no anexo, ver, olha, eu estou na faixa número 3, então eu vou partir da alíquota 9,5%. Mas não é só isso. Por quê? Você tem um valor a deduzir. Então você, para chegar no cálculo mesmo, tem esse valor a deduzir. Explica o que é isso aí pra gente, Claudemir. É um benefício também de dedução para chegar numa alíquota mais favorável aí para o empresário.
é fixa essa alíquota por faixa, né, Matheus? Esse valor, né? É fixo por faixa. Então, quanto maior o seu faturamento, menor vai ser esse benefício, né? Entendi. Então, veja só o exemplo aqui, olha. No anexo 1, aqui nós temos 9,5%, só que eu tenho um benefício de isentar R$ 13.860 do processo. Então, eu vou isentar, não, deduzir. Na realidade. Então, eu vou pegar esse valor, deduzir, e aí eu vou recalcular o meu percentual. E no caso aqui, fazendo essa dedução, nesse exemplo hipotético, eu chegaria a um percentual de 7,37%. Ou seja, eu saio dos 9,5%, aplico a dedução e chego em 7,37%. Perceba então qual é a importância de você ter uma planilha dessa, porque fazer isso na mão, esquece que, olha, é complexo. E digo mais, hein? Eu faço e fiz várias vezes, eu fazia, anotava, deixava tudo certo. Passava 2, 3 meses, tinha que ligar tudo de volta para o Claudemir. Claudemir, me explica de novo, porque eu não faço isso no dia a dia. E aí você vai esquecer e tal. Pô, aí eu peguei e falei, não, quer saber? Eu vou transformar tudo numa planilha, e inclusive eu vou ensinar vocês a fazer essa planilha também. Claudemir, fiz o processo. Tô lá, determinei a alíquota, eu já deixei um vídeo aqui, até posso pôr no card aqui, como formar o preço de venda. Então lá naquele vídeo você vai usar esse 7,37%. Só que você vai ter um percentual do Simples para cada anexo. Então, por quê? Cada anexo tem o seu imposto, e aí você imagina assim, como que você vai utilizar para determinar o seu preço de venda então? Se a mercadoria é de revenda, no exemplo que vocês estão vendo aqui na planilha, 7,37%. Agora, se é serviço, 10,79%. Se for uma mercadoria industrializada, 7,87%. Então, este faturamento, independente se foi de serviço, se foi de mercadoria ou se foi da indústria, todos eles chegam num faturamento só que te muda de faixa. Ou seja, se você fez lá, eu vendi só 50 mil reais esse ano, mas se você fez 600 mil reais de serviço, nos últimos 12 meses, então o teu faturamento acumulado é 650, correto, Claudemir? Junta tudo. Junta tudo, o faturamento junta tudo, exatamente. Quanto mais serviços, mais o seu percentual vai variar para cima, né? Então, muitas vezes, pode haver variação para baixo de alíquota de um mês para o outro? Pode. Às vezes, a gente sai de um período de fora da curva, né? Um período sazonal, e uma venda naquele mês foi muito grande. Daí 12 meses, esse mês que foi muito grande sai da conta e com certeza vai baixar o faturamento. Provavelmente você vai ter uma alíquota menor, tá? Isso acontece com frequência. Então não é sempre progressiva a alíquota, depende do faturamento dos últimos 12 meses acumulados, tá? Tentando colocar numa situação real para você, imagina que você é uma empresa responsável por obras. Então você vem trabalhando na obra, em um determinado mês, a obra ficou pronta, vai lá e fatura aquela obra. Naquele mês o seu faturamento vai subir. A alíquota que você vai pagar ali é o acumulado dos últimos 12 meses anterior, ainda não considera aquele valor que você acabou de faturar. Mas a partir do mês seguinte, aí sim aquele valor entra na conta e te joga numa outra faixa. Ou seja, a obra que você fez lá, por exemplo, olha, eu cobrei 600 mil reais para fazer essa obra. Você vai pagar uma alíquota que você vinha na faixa que você estava, de repente até menor. Só que no mês seguinte, se você fatura uma reforminha de 30 mil reais, a alíquota que você vai pagar no mês seguinte já é maior. Por quê? Os 600 mil entrou no acumulado dos últimos 12 meses, entendeu? Fica influenciando nos 12 meses consecutivos. Então é sempre assim, para mais ou para menos, essa variação foi uma maneira que o legislador achou de fazer uma compensação, né? Então seria uma média. E é interessante o que você falou também, Matheus, a respeito das alíquotas diferentes para cada tipo de produto, né? O produto ou o serviço. Então eu consigo determinar meu custo, meu valor de venda em cima de cada um deles separadamente, ou fazer uma média das alíquotas, né? Que você chega numa média de imposto a pagar aí também, né? Isso, aí na realidade o que eu gosto aqui também é que o contador vai me falar, me dar a guia do DAS, eu jogo aqui nessa planilha e consigo validar a guia do DAS que ele me deu, entendeu? Então é por isso que eu construí isso. Então ele manda lá e fala assim, olha, tá aqui a guia do DAS para você pagar.
Aí eu falo, legal. Então eu pego, jogo o faturamento, jogo e tem que bater. Então se você está vendo a minha planilha, está vendo esse quadradinho vermelho? É o valor simulado do DAS. E se der diferença, aí eu vou perguntar, opa, o que você interpretou? O que entrou nessa tua conta que não entrou na minha? De repente a gente vai fazer isso. Fazendo um resumo na planilha, depois eu gravo vídeos específicos explicando a planilha e as fórmulas de cálculo, tá? Hoje aqui é para a gente entender o contexto do Simples Nacional aplicado à realidade do seu negócio. Então, na prática, cada valor azul desse que você lança aqui no anexo, ele vai trazer para cá e vai aplicar a alíquota, né? Correspondente ao que ele identificou aqui. Então, ele cruza essas duas coisas, pega o que você fez no mês, pega o acumulado, o fator R, chega no percentual e conforme cada anexo ele vem fazendo a multiplicação. Por isso que eu dividi aqui também os valores aqui embaixo em 5 anexos. Então eu sei o valor de imposto para cada anexo e a soma de todos esses impostos me dá a guia única do DAS que eu pago. Por isso, gente, que eu nunca conseguia conferir o que o contador me mandava. Por isso que eu nunca sabia o percentual, porque de simples não tem só o nome, né, Claudemir? Só o nome. Muita gente acha que o simples tem aquela alíquota única, né? Então é uma alíquota só para tudo, é 6% para todo mundo. Não, não é isso aí. Depende, igual a gente está conversando até agora, depende de vários fatores para a gente chegar no faturamento e para a gente aplicar as alíquotas corretas. Então, na verdade, não tem alíquota única e não tem nada de simples para apurar esses impostos, né? Mas somente no pagamento. No pagamento, a guia é simples, que é uma única guia. É só isso. Pessoal, para você, empresário, se localizar nessa informação, veja só, são muitos itens, né? Muita variação. Nós vamos trabalhar essa planilha aqui, a gente vai fornecer como construir ela, tudo certinho. Agora, o que você tem que entender é que no Brasil a tributação ela é muito interpretativa da legislação. Por isso que é importante você criar esses artifícios aqui para você poder conferir e começar a questionar, porque senão você coloca tudo no automático e vou te falar a verdade, às vezes para o teu funcionário é muito mais fácil ele pegar o valor e jogar tudo na nota fiscal de serviço, ele não vai pagar a guia, entendeu? Quem vai pagar a guia é a empresa. E de repente até em outras esferas. E como é que você vai conferir isso, né? Então você vai se cercando dessas ferramentas para que você possa ter o mínimo de informação aqui para você ter decisões, informação para tomar decisão tanto da formação do preço de venda como para controlar o que está acontecendo mês a mês dentro da sua empresa, né? Então aí com esse formato eu chego aqui nesse valor. Então hipoteticamente aqui, olha só, toda vez que eu troco um faturamento, então nesse mês aqui, supondo que na mercadoria eu faturei aqui, vou pôr aqui 50 mil reais agora, vou aumentar o meu faturamento e aí ele já vai, olha, percebe como troca lá automaticamente a guia do DAS que eu vou pagar. E aí isso não troca ainda o valor acumulado, porque eu vou ter que pegar a soma desse total faturado aqui, olha, aqui no caso vocês estão vendo na planilha 78 mil reais, e jogar no faturamento do mês seguinte. Entendeu? Então é assim que você vai manter essa planilha atualizada. Eu vou fazer uma série de vídeos explicando como operar, construir a planilha e como operar ela também. Claudemir, agora é importante eu dizer também que isso aqui a gente está trabalhando nessa interpretação, vamos dizer assim, pegando 95% dos casos aqui, mas tem aqueles casos, né, que é fundo de combate à pobreza, substituição tributária, que a gente vai ter que gravar outros vídeos, né? Mas, ou seja, você que é empresário, você tem que se apoiar na contabilidade. Eu já até adiantei e coloquei aqui. Quem está observando a planilha viu lá produtos com ST, alíquota sem ST e tal. Eu já separei isso para facilitar aí para você. Mas nós vamos precisar fazer complementos disso explicando quais são essas características que transcendem essa declaração, entre aspas, simples aqui, né, Claudemir? Existem algumas coisas que não são contempladas pelo Simples Nacional, né? Então, como você estava falando, substituição tributária é principalmente aplicado à indústria, né? Então, quem tem indústria aí, fique atento que provavelmente você tenha o ST. Quando você vende também para consumidor final não contribuinte com operação interestadual, olha só, cada nome bonito, né, que inventam, né? Não contribuinte, operação interestadual. Nesse caso também tem o DIFAL, o diferencial de alíquotas, que também não está incluído no Simples, são coisas à parte. Então, por isso é importante, Matheus, a gente ter uma boa parceria com o contador.
com o escritório contábil, né? Então, dúvidas, o contador tem que estar disponível ali para saber orientar, saber dizer para a gente, olha, se eu vender para pessoa física vai ficar mais caro porque eu vou ter que recolher isso aqui, se eu vender para pessoa jurídica vai ficar um pouco mais em conta e tal. Esse feeling, né? essa aproximação, Um ajuste fino, digamos assim. Né? Isso, exatamente. Esse ajuste fino, o contador vai estar disponível para orientar o cliente, tá? Bom, Claudemir, eu vou pegar essa planilha, o Claudemir já trabalhou comigo nela, eu vou disponibilizar os vídeos como construir a planilha. Também eu sei que você que não tem tempo aí, a intenção disso aqui não é trabalhar, comercializar a planilha nenhuma não. Mas por outro lado também, como eu vou gravar os vídeos tentando ensinar no Excel, não adianta a gente pensar só em, olha, eu vou te dar essa planilha e você vai colocar. Não, eu quero ensinar você a fazer, tá? De todo jeito eu deixo aqui todas as características nos comentários aqui e conforme você for assistindo os próximos vídeos onde eu ensino a fazer a planilha, vai colocando os seus comentários. Claudemir, eu quero agradecer muito a sua presença, eu sei que o seu tempo é corrido, olha, eu sei o quanto que a gente se esforça para poder fazer essa atividade. Então, assim, já em nome de todo mundo que está assistindo, quero agradecer a sua presença aqui, o seu tempo dedicado para esclarecer para a gente esse conteúdo. Legal, eu que agradeço o convite e estou à disposição aqui. Voltaremos a nos ver mais vezes. Obrigado, pessoal. Não se esqueça de inscrever no canal, deixar o like aqui, para a gente conseguir trazer o Claudemir mais vezes.